Você que trouxe o livro santo, faça assim para mim, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda amamos a palavra de Deus. Você que pode abrir comigo a palavra de Deus, o livro dos Juízes de Israel. Capítulo de número 13. E quando você abre a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus em Juízes, capítulo 13, eu quero apresentar aqui a igreja, a nossa amada irmã Ayubi, que está fazendo estas imagens. É o obreiro da Assembleia de Deus Fogo para Nações, que funciona aqui na quadra 23, responsável por aquele trabalho da missionária Alessandra, que eu acho que todo mundo aqui conhece. Está também a sua esposa, irmã Nádia, e um dos seus filhos. Está também conosco um amigo meu, irmão em Cristo, irmão Marcos Geni. Fique de pé, Marcos Geni, por favor. Ele serve a Deus na Igreja Batista, no Bela Vista. É um homem cheio da palavra de Deus. Amém? Você que trouxe, já abriu a Bíblia Sagrada no livro dos Juízes, capítulo de número 13, a partir do versículo 1 diz a palavra do Senhor. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Por quantos anos? 40. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tiveste concebido. Porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Eu digo amém. Quem diz amém comigo? Amém. Vou procurar ser breve. Eu louvo a Deus por cada jovem, cada adolescente que está aqui nesta noite. Eu tenho certeza que Deus trouxe você aqui. Porque você é especial. E o Espírito Santo me impulsionava a dizer e a lembrar a você nesta noite: você é especial. Deus conta com você nesta última geração, porque Deus, em toda a história da Bíblia, Deus usou jovens, adolescentes, dentre outras faixas etárias de idades, para fazer a diferença. Sansão é o personagem que começa nesse texto. Foi um homem que na Bíblia Sagrada é a maior expressão de alguém cheio do Espírito Santo. Sansão teve algumas particularidades. Por exemplo, Sansão foi um homem que antes do seu nascimento, um anjo de Deus, o ser divino, anunciou o seu nascimento. A mãe de Sansão era estéril, não tinha filhos, embora o seu pai Manoá desejasse, mas eles não podiam conceber. E Deus, em sua onisciência, em sua onipotência, parece-nos que fez uma reunião nos céus e decidiu trazer à existência a vida de um homem e entregar este homem como filho daquele casal, Manoá e sua esposa. Sansão teve tudo da parte de Deus para ser um dos homens mais vitoriosos da Bíblia Sagrada. Sansão dispôs de uma presença, de uma força poderosa do Espírito Santo. Ele tinha tudo, repetido, para ser um dos homens mais vitoriosos da Bíblia Sagrada. No entanto, este homem chamado Sansão, e só para você ter uma ideia da força do Espírito que se manifestava nele, certa vez ele arrancou as portas de uma cidade filisteia chamada Gaza.
arrancou as portas e levou por cerca de 60 quilômetros e colocou no cume de um monte. Segundo um certo historiador, as portas pesavam 15 toneladas e ele levou sozinho nas costas. Matou 1000 homens de uma só vez, dentre outros feitos poderosos que Deus lhe concedeu. Um leão, ele sem aparato nenhum nas mãos, rasgou o leão no meio, pegou na mandíbula e abriu o leão, rasgou no meio. Mas foi um homem que fracassou. E dentre os vários fracassos da Bíblia, dos homens de Deus na Bíblia, o de Sansão é um dos piores. Por que fala sobre Sansão? Por que meditar sobre Sansão? Porque Sansão era jovem. Sansão, quando morreu, diz algum historiador que ele tinha no máximo 30 anos de idade. Era um jovem. Nós vamos analisar aqui rapidamente algumas escolhas erradas de Sansão que levaram ele à queda. Por quê? Porque Deus quer livrar a mim e a você de cair. O diabo está à espreita. Nem se engane, porque o diabo está à espreita e ele quer lhe devorar, ele quer lhe destruir, ele quer tirar você da presença de Deus. Mas Deus, nesta noite, aconselha os jovens aqui presentes a olhar para a vida de Sansão e tirar algum proveito. Ensinos práticos para aplicar a sua vida. O primeiro erro que a Bíblia Sagrada nos mostra sobre Sansão, o erro, escolha. Escolha significa o efeito de escolher, significa decidir, preferência, predileção, opção. A pessoa tem pelo menos duas coisas a fazer, duas atitudes a tomar. Mas ele opta por uma, decide por uma e faz. Sansão, ele era, como o texto nos ensina, ele era nazireu de Deus. Números capítulo 6 fala dessa classe de pessoas. Era alguém que se dedicava completamente a Deus. Isso poderia ser feito durante certo tempo da vida ou durante toda a vida. No caso de Sansão, ela veio determinada por Deus. Ele será nazireu, santo, consagrado a Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Eu e você somos consagrados a Deus. Nós já entregamos a nossa vida a Cristo. Como Sansão, que tinha pacto com Deus, nós temos um pacto com Deus. E algumas coisas precisam ser observadas neste pacto. O primeiro erro de Sansão é que ele, e só falando aqui rapidamente, o nazireu, ele não podia, dentre outras coisas, tocar em nada imundo, não poderia tocar em um cadáver, mesmo que seja o corpo do seu pai ou da sua mãe, se viesse a morrer, ele não poderia tocar, porque se tornava impuro. Isto fazia parte do pacto da consagração do nazireu a Deus. O nazireu não podia comer nada procedente da vide, desde a sua semente até o seu fruto, nada da vide. E não podia cortar o cabelo, fosse homem, fosse mulher. Fazia parte do pacto. A primeira escolha errada de Sansão, e aqui começa a queda dele, porque quando alguém cai, quando alguém desmorona, ali não é o ponto fundamental. A coisa começou há muito tempo atrás. Quando alguém cai, a gente fica sabendo, a coisa começou há muito tempo atrás. Provérbios diz, se não me engano, no capítulo 16, em um dos versículos, que não há maldição sem causa. Da mesma forma que a andorinha faz o seu caminho. Tem alguma coisa errada, está dando mal, tem um pecado escondido, um pecado de estimação, faça uma reflexão. Começou há algum tempo atrás. A primeira escolha errada de Sansão foi casar-se com uma mulher filisteia. Isso está em Juízes capítulo 14, versículos 1 a 3. E desceu Sansão a Timna, ou Tinate, e vendo em Timna uma mulher das filhas
filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-la por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura entre as filhas de teus filhos ou de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada, olha para mim, ela agrada aos meus olhos. Deuteronômio capítulo 7, versículos 1 a 3. Deus proíbe terminantemente que os hebreus casassem com mulheres de outras nações. O versículo 3 e 4 explica por quê. Porque quando Deus diz não, é melhor obedecer o não de Deus, porque Ele sabe o que está dizendo. Aleluia. Quando Deus manda o homem e a mulher fugir de alguma coisa, Deus sabe o que está fazendo. E o pastor Silas Malafaia diz: não brinque com a sua natureza, porque ela é mais forte que você. Deus manda o cristão fugir do diabo, aliás, resistir ao diabo, mas manda ele fugir da natureza humana. Qualquer que brincar com a natureza humana pode ser o homem mais cheio do Espírito Santo. Olha o exemplo aqui. Se brincar com a natureza humana, ele vai cair, e a queda vai ser grande. Aí Deus diz: para que eles ou elas, os filhos ou as filhas das nações, não façam desviar os filhos de Israel. Mas Sansão, em sua teimosia, mesmo sendo advertido pelo pai, pela mãe, aconselhado pelo pai e pela mãe, disse: eu quero esta, Filisteia, inimigo do meu povo, porque é ela que agrada aos meus olhos. Quantas vezes, jovem adolescente, papai e a mamãe têm aconselhado você, tem advertido? E muitos jovens, muitos adolescentes, deixam de desfrutar da sabedoria proveniente do seu pai e da sua mãe, do temor que Deus quer na vida deles, para colher fruto amargo da desobediência. Sansão queria uma filisteia, uma mulher que era inimiga do seu povo. E aí os pais de Sansão dizem: fala em circunciso, tem a palavra aqui. Não há mulher entre nós, entre o nosso povo, para que você vá tomar filisteia, uma filha dos filisteus, aqueles incircuncisos. A circuncisão era um pacto de Deus com Israel. Os pais de Sansão estavam dizendo para ele: olha, ela não tem pacto com Deus, ela não ora. A Sansão diz: mas ela que eu quero. Ela não jejuma. Sansão diz: mas ela que eu quero. Ela não lê Bíblia. E Sansão diz: mas ela que eu quero. Ela não vem para a igreja, não frequenta a igreja. E Sansão: é ela que eu quero. Os jovens estão entendendo? Diga amém. Amém. Sansão teimou, quebrou o 5º mandamento da lei de Deus: honra e obediência ao pai e à mãe. Eu quero a filisteia, porque ela agrada aos meus. Pastor Jairo Caires, algum tempo atrás, numa cidade aqui no Piauí, houve um congresso de jovens e eu estava presente. Ele disse que aconselhou muito uma jovem da igreja. Ela queria porque queria casar com um camarada não crente. Não, pastor, mas ele disse que quando a gente casar, ele vai vir para a igreja. Por que não vir para a igreja antes? Ele aconselhou e ela: pastor, eu sinto muito, mas eu vou casar com ele. E o pastor disse: você vai entrar sabendo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4. O princípio de Deuteronômio 7 a 3 ainda está em evidência hoje. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis ou com os incrédulos. E lá Paulo faz 5 perguntas. Que comunhão tem a luz com as trevas? Tem comunhão? Não tem. O fiel com o infiel tem comunhão? Tem acordo? O templo de
desigual com os infiéis. Jugo é mais ou menos uma carga que se coloca sobre o jumento. Você coloca 50 quilos em um jacá e coloca 20 no outro, o que vai acontecer? O animal vai ficar tenso, não vai conseguir andar e talvez irá cair. Ela não ora, não jejua, não se consagra, não lê Bíblia, é inimiga do nosso povo. E Sansão diz: era que eu quero, porque ela quer agradar aos meus. Interaja comigo, deixe Deus falar com você nesta noite. O Senhor te ama, por isso que Ele trata com você nesta noite. Eu tenho certeza, amados irmãos, que esta palavra é de Deus para os nossos corações. Deus conta com os jovens da Semadé, irmão Alexandre, irmã Vera. Deus vai usar os jovens da Semadé para fazer diferença na igreja de Teresina. Agora é preciso andar da forma que Deus quer. Aleluia. Aí o pastor Jairo Caires, voltando, ele aconselhou a jovem, ele disse: não, pastor, eu estou casado. Ele agrada os meus olhos. É bonitão. A moça casou-se 3 meses depois, ela procurou o pastor no seu gabinete. E ele estava chorando, as vestes um pouco rasgadas e o rosto inchado, o olho roxo. E o pastor: minha filha, o que foi que aconteceu? Você foi assaltada? Alguém lhe fez mal? E ela: não, pastor, o meu colinho me bateu. Ela queria algo para os... e acabou achando. Agora escute o que eu vou dizer. O Espírito Santo falou no meu coração. Existe alguém aqui nesta noite presente que é jovem ou é adolescente, eu não sei, mas o Espírito Santo falou no meu coração. Mesmo depois de uma advertência dessa, a pessoa ainda vai seguir a sua escolha errada. Mas sabe uma coisa? O Espírito Santo está falando através da sua palavra. Você não está desavisado. Aleluia, Deus. A primeira escolha errada de Sansão, em que começa a desenrolar a queda dele, foi a escolha em casar com uma mulher inimiga do seu povo. Qualquer relacionamento que se baseia somente na visão, somente porque ele é bonito, somente porque ela é bonita, não vai durar até que a morte os separe. Tem que ter muito mais que isso. E o jovem cristão, ele procura a esposa, o esposo, antes de procurar no coração, ele procura aqui, ó. Porque o que Deus dá é excelente. O que Deus dá é excelente. Você pode ler a história depois, não tem como a gente entrar em detalhes, mas o casamento de Sansão fracassou, não deu certo. Ele foi traído, ficou machucado, foi incitado à ira, porque o casamento não deu certo. Ele foi traído pela esposa Filistéia. Liderei a adolescência da nossa igreja do Arco de Davi e aconselhei algumas pessoas em relação a isso. E uma delas, não vou dizer o nome, lógico que não. Ela entrou em um relacionamento desigual. E ela já apanhou algumas vezes. Nos encontramos aí e ela compartilhou comigo. Porque a Bíblia sempre tem razão. Deus sempre tem razão. Enquanto Deus vai dizer: não, a do mundo não. Não, o do mundo não. Deus está velando por você. E quando você desobedece a Deus, quando eu desobedeço a Deus, pago um preço. E o preço é o enquanto. A segunda escolha errada de Sansão foi tocar naquilo que é imundo e impuro. O tema do evento esta noite é: não troque o puro pelo impuro. Você é puro e as coisas para você têm que ser puras. Eu vou falar aqui, porque o Espírito Santo está marcando na minha mente. Tem pessoa aqui dentro que está em um jogo desigual com o infiel.
pelo amor de Deus, filho de Deus, filha de Deus, cai fora. Aceite o conselho de Deus nesta noite, cai fora. A segunda escolha de Sansão foi tocar naquilo que era imundo, impuro. Sansão convence os seus pais a descerem e acertar o casamento com a Filisteia, porque pai não é assim. O filho é errado, mas é pai e mãe. A gente às vezes passa ali em frente à casa de custódia, está lá o motim, e está vendo rebelião, e tem pai e mãe chorando ansioso para ver o filho. Para mim pode ser um malandro, um assassino, um estuprador, alguém que não presta, mas para ele é filho e filha. Aí os pais descem com Sansão, e presta atenção no detalhe: Sansão não quer seguir o conselho do pai, Sansão não quer seguir o conselho da mãe, mas quer que o pai e a mãe patrocinem o casamento. Papai e mamãe, não obedeço você, não quero saber dos seus conselhos. Eu quero que você patrocine o que eu quero. Aí no dia dos pais, no dia do pai, no dia da mãe, faz homenagem, isso, aquilo, outro, não sabe o que a Bíblia exalta. É a honra, é a obediência. De nada adianta fazer homenagens nas redes sociais e declarar para os outros: amo o pai e a mamãe, não vivo sem meu pai e sem minha mãe. Mas afinal de contas, você está obedecendo, você está honrando? Porque o que Deus está olhando é isso. Se você honra, se você obedece. Os pais de Sansão descem com ele, e no meio do caminho um leão novo sai ao encontro de Sansão quando ele se aproxima das vinhas de Timnate. E o texto diz que ele tem auxílio de mãos. Está nos versículos 5 a 9 do capítulo 14. Ele pega o leão e o fende de alto a baixo como quem fende o cabrito. Rasga o leão ao meio e deixa o leão morto. E segue para Timnate, acerta o casamento. Volta, algum tempo depois, Sansão desce para Timnate para receber a sua esposa. Lá vai haver uma festa, umas bodas que durará 7 dias. E quando eles estão vindo pelo caminho, os versículos 5, 6, 8 e 9 do capítulo 14, o texto diz que Sansão, apartando-se do caminho, a ver o corpo do leão morto. O que Sansão encontra lá? Quem lembra? Sansão encontra mel na carcaça do leão. Sansão, apartando-se do caminho. Não se aparte do caminho, porque você vai errar. Não se aparte do caminho, porque senão você vai errar. E Sansão vai ver o corpo do leão. Tem muita gente que já venceu o leão, já venceu o inimigo que queria destruir a sua vida, já venceu o pecado, a impureza que queria destruir a sua vida, que queria levar para o inferno, mas ele quer voltar para ver o corpo do leão morto. É um erro. Não queira ver aquilo que você já venceu. Não queira voltar àquela prática que você já venceu. Aquilo que você não pode tocar, não queira ver. Ah, mas é só mais uma olhadinha, a última olhada. É o último acesso. É a última ligação, é a última mensagem. Não faça isso. Porque Sansão não sabia, mas o diabo havia colocado na carcaça do leão mel. Um atrativo. Se você voltar para ver aquela prática antiga, o diabo tem posto lá no atrativo e você poderá ser fisgado pelo diabo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Você já venceu, deixa para lá. Siga o caminho, não se desvie do caminho. A Sansão chega, está a carcaça do leão, mas tem mel. As abelhas fizeram um enxame ali, tem mel. E contato com o corpo morto do leão, Sansão não podia, como sendo nazireu, tocar em nada impuro. E Sansão vai pegar no mel, na enxame de abelhas que está em contato com o corpo do leão morto. Sansão vai se tornar impuro. Sansão vai quebrar um princípio do nazireado, não tocar em nada impuro. E Sansão vai tocar e vai se tornar
impuro. Então aí já se quebra a primeira cláusula do pacto de Sansão com Deus. Sansão não pode tocar, mas ele toca. Tem muita gente procurando felicidade na infelicidade, procurando amargo no doce. Era mel, mas para Sansão era um veneno, porque estava em contato com o corpo de um leão morto. Pode parecer bom, pode parecer gostoso, mas se Deus me proibiu, não posso tocar. E tem gente aqui nesta noite, adolescente e jovem, que está com a mão no mel que o diabo colocou para ele. Sansão não fica satisfeito em comer do mel. Ele toma do mel, come e sai andando. E leva para o seu pai e para a sua mãe. O texto diz que ele oferece para o pai e para a mãe. E o pai come, a mãe come, mas não sabem a procedência do mel. Sansão toma do impuro e sai andando. E tem muita gente que está cantando, que está pregando, que está tocando, que está ministrando, mas está com a mão naquilo que é impuro. Mas ninguém sabe, ele não declara. E continua cantando, continua louvando, continua ministrando, mas está no impuro. Mas a casa vai cair. Se não houver conserto, se não houver retratação com Deus, a casa vai cair. Se não houver retratação com Deus, reconciliação com Deus, vai haver uma desgraça espiritual. Eu queria que você, jovem adolescente, me entendesse nesta noite. Eu estou falando isso aqui com muito temor de Deus nesta noite. Mas eu sei que é o que Deus quer que você ouça nesta noite. Deus tem um negócio com você. E você precisa ouvir isso nesta noite. Sansão toma do mel e sai andando. Não morreu, não caiu, sai andando. E às vezes a gente recebe daqueles que estão em eminência na igreja, porque eles estão vivos. Embora tenham tocado e tomado daquilo que é impuro, estão vivos, estão andando. Sansão levou para o pai, levou para a mãe. Quantas vezes o pai e a mãe têm se envolvido com coisas que não agradam a Deus por causa do filhinho e da filhinha? É aquilo que é impuro que ele leva para o pai e para a mãe. Acaba envolvendo toda a família. Por favor, poupe o seu pai, poupe a sua mãe. Siga os conselhos de Deus. Então, primeiro, Sansão escolhe casar com uma mulher inimiga do seu povo, a Filisteia. Segundo, Sansão resolve tocar naquilo que é impuro. Irmãos, já apareceu tanta inovação que igrejas chamadas evangélicas estão aderindo. Por exemplo, quadrilha. Por exemplo, festa tipo boate. Passou a estar aí na rede social. Fechar a igreja, colocar luzinhas, um som pesado e o pessoal caindo na gandaia. Isso é coisa impura. Deus quer lhe livrar disso. Deus quer livrar a sua alma do inferno. A terceira escolha de Sansão foi se envolver com a prostituição. Meu Deus, como é que um homem de Deus escolhido por Deus se envolve com tanta coisa errada, faz tanta coisa errada? É retrato nosso. Está registrado na Bíblia para nosso ensino. São escolhas, Deus não quer, mas eu escolho. Sansão escolheu, Sansão decidiu. E foi agindo baseado nas suas escolhas erradas, mas eram escolhas. E Deus, onde é que fica Deus? Deus está vendo tudo, está deixando Sansão, dentro do seu livre-arbítrio, decidir se quer assumir o seu papel diante de Deus ou não.
Não responda. Você quer assumir o seu papel diante de Deus hoje à noite ou não? Não responda. Deus escolheu você como nazireu de Deus. O seu nascimento talvez não foi pronunciado como Sansão. Um anjo desceu e anunciou o nascimento. Mas o Salmo 139, versículo 10 ou 12, a Bíblia diz que antes que eu fosse informe, no ventre da minha mãe, Deus já me conhecia. E toda a sua história, a minha história estava escrita no seu livro. Você é um escolhido de Deus. E Deus quer que você ande como tal, escolhido dele, consagrado a ele, dedicado a ele. Sansão resolve se envolver com a prostituição. Juízes capítulo 16, versículo 1. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Aí ele veio e diz, passou a noite com ela. A nova tradução na linguagem de hoje diz que teve relações com ela. Uma prostituta. Nem preciso dizer que era proibido por Deus. Em Deuteronômio 23, 17, a Bíblia diz, não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Era proibido, claramente proibido. Mas Sansão escolhe se prostituir. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, a Bíblia diz, foge da prostituição. Deus está mandando fugir. Quem foi mais forte diante da prostituição? Isso é pergunta até retórica. José, o chamado José do Egito, ou Sansão? Olha a força de Sansão, né? O Espírito do Senhor vinha, se apoderava dele, ele matava o exército. Mas José foi mais forte diante da prostituição. José fugiu. Tem muita gente que, se fugir hoje, é ridicularizado, é condenado pela sociedade. É besta, não sabe o que está bebendo. Não sabe como é bom. Esse negócio de vigiar já passou as células. Não. Você é puro. Você é pura. Você é consagrado a Deus. Você é consagrada a Deus. Para você isto é vetado. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, a palavra prostituição é no grego porneia. E o seu conceito envolve homossexualismo, lesbianismo, adultério, fornicação e bestialidade. 7 tipo animais. Eu fiquei admirado quando no nosso local de trabalho, irmão Marco me pensava no fato. A pessoa observa, irmão, olha que coisa. Tal fulano mandou para mim lá de São Paulo. Olha aqui, uma crente, professora de escola bíblica dominical, classe infantil, e saiu mostrando para as companheiras que não é crente. Nem precisa dizer o que era que estava lá. Você é inteligente, já captou. E eu lá próximo. Quando ela sai do recinto, a galera, os companheiros de trabalho, e diz que é crente, e diz que vai para o céu. Me chamam de José. Não, José. Aí eu é. Houve uma cena, segunda ou terça-feira passada, na Globo, que nem precisa dizer que a pessoa é diabólica, entre dois homens. E uma pessoa evangélica também lá no local de trabalho. Ai, gente, contou riqueza de detalhes. E disse, gente, eu estava esperando um beijo light. Eu estava esperando. Não é crente, não. Não conhece Deus, não. Não conhece a palavra de Deus, não. Onde está a pureza? Gente desse tipo está sendo sal. E a Bíblia diz que o sal, se perdeu o sabor, ele vai ser jogado fora e vai ser
pisado pelos homens. Tem muito crente assim, sendo pisado pelos homens. Porque o sabor perdeu há muito tempo. Sansão resolve se prostituir. Ai, irmão, mas eu vou falar. Mas eu não aguento. Aí a Bíblia diz: se alguém não pode se conter, que casas. 1 Coríntios capítulo 7. Porque é melhor casar do que abraçar-se. É melhor casar do que viver na lascívia. É melhor casar do que ter vida de casado sem ser casado, porque tem condenação de Deus. Você ainda pode dizer um amém? Sansão resolve se prostituir. A quarta escolha de Sansão e a última que eu quero falar aqui. Sansão escolhe contar o seu segredo com Deus para uma mulher novamente filisteia. A primeira mulher com quem Sansão se envolve, ela era filisteia. A segunda mulher que Sansão se envolve, diz os historiadores, também era filisteia, essa prostituta. A terceira mulher que Sansão se envolve, Dalila, também era dos filisteus. Sansão tinha uma fascinação para a mulher não crente. Vou usar essa terminologia. E olha o que aconteceu com ele. Já vou citar para você o que aconteceu com ele. Deus não quer para você. O que aconteceu com Sansão, Deus não quer para você. Versículo 17 do capítulo 16. Depois que Dalila investe 3 vezes. Irmãos, é interessante como Dalila investe. Dalila significa delicada ou fraca. O forte, Sansão, é vencido diante da fraca Dalila. Porque quando o homem deixa a vontade de Deus e começa a andar dentro da sua escolha, ele vai se tornando cada vez mais fraco. E embora o diabo seja muito, infinitamente mais fraco do que Deus, aquele que está ficando fraco porque está se afastando de Deus vai ser vencido pelo diabo. Se você e eu permanecermos na presença de Deus, diante do forte, o diabo jamais nos vencerá. Sansão, a Dalila recebe 10 quilos de prata para descobrir o segredo de Sansão. E é interessante, Sansão estava apaixonado. Versículo 4 do capítulo 16 diz que ele se afeiçoou a uma mulher do vale de Zoré chamada Dalila. As versões tipo linguagem de hoje, ele vem e diz que ele se apaixonou. Quando a pessoa está apaixonada, você que é jovem, está vivenciando a juventude, sabe mais que eu, mas só lembrando, você quer acertar tudo com a pessoa que é alvo da sua paixão. A forma de andar, a forma de vestir até, a respiração, a pulsação do coração, os médicos dizem aí. A pessoa fica cega. Sansão está olhando para Dalila, está apaixonado por ela. Passa uma hebreia na frente dele, muito mais linda, muito mais bela, muito mais inteligente, temente a Deus, que é alguém de caráter, mas Sansão está cego pela paixão e ele não vê. Ele só vê Dalila. A paixão faz isso. Dura no máximo 3 anos, 3 anos e meio. O jovem sabe, às vezes você olha para alguém, a mulher olha para o homem olha para a mulher sem vontade de dar um beijo nela. E acha que está amando. Mas quando ele dá o beijo, ele sabe que não está amando. Era só desejo. Era só paixão. Ela chega para Sansão e diz: Sansão, me declara o segredo da tua força. O texto diz que ela joga claro, ela diz, para que te possa afligir. Irmãos, ele não estava normal. Sansão estava dominado pela paixão. Ela diz: olha, eu quero o segredo da tua força para eu poder te afligir. E ele vai cedendo até acabar com dano. É como alguém chegar para o Jefferson, qual é o caminho que tu passa todo dia?
ele vai ficar desconfiado, não vai declarar isso. A pessoa está intentando algum mal. Sansão, qual é o segredo da tua força para que eu te possa afligir? Aí ele diz, amarra-me com dois quilos de vinhos, e aí a minha força vai embora. Ela tenta 3 vezes, eu estou resumindo aqui. Depois da terceira vez, o texto diz que ela importuna Sansão. Deixa eu ver o termo aqui próprio. Versículo 17. 16. Versículo 15, capítulo 16. Então ela disse, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo no teu coração? Como é que você diz que me ama e não confia em mim? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Tanta coisa para ela saber, ela quer saber o segredo da força de Sansão. E ele vai caindo, vai brincando, vai cedendo. E sucedeu que, versículo 16, capítulo 16. E sucedeu que, importunando ela todos os dias, porque o diabo não brinca, ele está todos os dias. Você acha que venceu, muito bem, você venceu, mas hoje ele volta. Você vence hoje, mas amanhã ele volta, porque ele quer te derrubar. E você só será vencedor, eu só serei vencedor se permanecer firme diante de Deus. Todos os dias, com as suas palavras, e molestando, a sua alma sempre puxou até a morte. Ao versículo 17, ele abre o coração e conta o segredo para ela. Tá bom? Ela molestava, mais ou menos assim, você é um fraco. Se julga tão forte no quanto o seu segredo para uma mulher. Mais ou menos isso. Ela molestava. Mexia talvez com a masculinidade dele. E eu vou contar que sou uma mulher. O que uma mulher vai fazer com um homem que tem uma força como ele? Eu sou crente cheio do Espírito Santo. Eu vou só começar com ela. A moça lá pede o WhatsApp do irmão. Nem é conhecida da família. Não, só que cuidado. Versículo 17, capítulo 16. Vou já concluir. E descobriu-lhe todo o seu coração. Se você tiver que descobrir o seu coração, descubra-o para Deus. Aleluia. Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Tem gente que se complica na vida em diversos aspectos, porque não sabe ficar de boca fechada, não sabe guardar segredo. Descobriu todo o seu coração. A mulher faz ele dormir sobre os joelhos dela, no colo dela, chama alguém e corta os cabelos dele. Rapa. Fique de pé em nome de Jesus. Quando ela rapa o cabelo de Sansão, aí ela grita, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Aí Sansão pensa que vai fazer como das outras vezes, levantar-me, eu vou me levantar e vou fazer como das outras vezes. Quando o camarada começar a dizer eu, ele está em péssimo estado. Porque você canta porque a graça de Deus na sua vida. Aleluia. Você prega porque o Espírito Santo está na sua vida. Você serve com eficácia porque o Espírito Santo está na sua vida. Mas se ele sair, você não faz coisa nenhuma. Aí o versículo 20, a Bíblia diz que Sansão se levanta e não sabia que já o Espírito do Senhor, o Senhor havia se afastado, ou se retirado dele. Porque Sansão resolveu andar dentro das suas escolhas erradas. Sansão caiu, Sansão fracassou. Mas Deus não escolheu, irmão Pereira, ele para ser nazireu, para começar a libertar o povo de Israel de sob o jugo dos filisteus? Sim. E o texto até diz, quando ele escolhe a mulher filisteia para casar, aí a Bíblia diz, e não sabiam seus pais que isto vinha do Senhor. Como é esse negócio?
Deus está induzindo Sansão a fazer aquilo que é contrário a ele? Não. É que mesmo dentro da teimosia do homem, Deus cumpre os propósitos dele. Tudo aquilo que Deus traçou vai acontecer, porque Ele é soberano. Os seus planos, projetos não se frustram. Sansão dentro da teimosia, mas Deus usava a teimosia dele para começar a libertar o povo de Israel do jugo dos filisteus. E por isso que aconteceu, era só para começar. E Deus cumpriu esse propósito. Quando o cabelo de Sansão é rapado, 5 coisas acontecem na vida de Sansão. Não vou entrar em detalhes, vou só citar 5 perdas que Sansão sofreu. A primeira perda, a perda do Espírito Santo. Capítulo 16, versículo 20. Porque ele não sabia que já o Espírito tinha, o Senhor se tinha retirado dele. Irmãos, presta atenção. Sansão, a queda dele começou, durou um certo tempo. Sansão casa com a Filisteia. Sansão toca naquilo que é impuro, o pacto é rompido. Quando ele está casando, ele dá uma festa, dá um banquete. E alguns historiadores e até israelitas, pessoas dos judeus da Arca, acreditam que Sansão tomou vinho também. Quebra o segundo pacto, quebra a segunda cláusula do acordo. E por último, Sansão conta o seu segredo. Deus está com Sansão até agora. Porque embora alguém seja crente em Jesus e às vezes se envolve na prostituição, mas ainda é crente, ainda quer Deus, Deus vai segurando. Ele vai quebrando os princípios, e vai quebrando, e vai quebrando, e vai quebrando. Mas se ele continuar quebrando os princípios de Deus, vai chegar um momento que o Espírito Santo sai da vida dele. Deus segurou o pacto enquanto pôde. Quando Sansão quebra a última cláusula das 3, ao Espírito Santo se retira de Sansão. A primeira perda de Sansão foi a perda da presença de Deus. Não queira isso para a sua vida. A segunda perda de Sansão foi a proteção divina. O texto diz: então os filisteus pegaram nele. Irmãos, enquanto Sansão estava conservando o pacto com Deus, os filisteus não tocavam nele, não eram capazes de ir contra ele, não eram capazes de vencer. Mas quando ele quebra o pacto, o Espírito Santo se afasta, os inimigos pegam nele. O diabo está à busca da tua vida, mas enquanto você conservar o seu pacto com Deus, ele não vai te tocar. Agora, se você desobedecer a Deus e prosseguir nessa desobediência, vai chegar um momento que ele vai te pegar. E Deus quer te livrar disso. Os inimigos pegaram nele. A terceira perda de Sansão foi a perda da visão. Os filisteus arrancaram os seus olhos, o globo ocular, arrancaram fora. A quarta perda de Sansão foi a dignidade. Versículo 21. E o fizeram descer a Gaza. Em Gaza, Sansão fez os destroços, arrancou a porta, aquele negócio todo. Como diz assim: aqui eu entro, na hora que eu quero sair. Sansão é levado para Gaza para reviver alguns momentos dele. Olha, Sansão, foi aqui que tudo começou. Aqui tu começou vitorioso, mas aqui tu começou caído. E tu vai morrer aqui na miséria, em Gaza. Deus não quer que você vá para Gaza. O seu lugar é Jerusalém. A quinta perda de Sansão foi então a dignidade, a perda da dignidade. Sansão, um homem que nasceu para vencer, para ser forte, para fazer a vontade de Deus, para não ser preso, agora está vivendo tudo isso que não era para ele. A quinta perda de Sansão foi exatamente a perda da liberdade. Capítulo 16, versículo 21. E amarraram-no com 2 cadeias de bronze. O herói dos hebreus, o maior herói de todas as histórias, agora está preso com 2 correntes de bronze. Ele é levado para uma moinha no cárcere e ele vai fazer o serviço de uma jumenta, de um animal. Ele vai fazer aquele moinho funcionar, fica girando. Mas a Bíblia conta um negócio, um detalhe interessante. Versículo 22. E o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado.
não sei se você entendeu, mas eu vou tentar melhorar. Sansão está lá na moinha, girando, girando. E ele está pensando, está refletindo, está revivendo todos os momentos bons e ruins. Toda a vontade de Deus e as suas escolhas ruins. E o cabelo dele começa a crescer. E ele ora a Deus. E Deus exerce misericórdia. Alguém talvez está dizendo: irmão Pereira, eu estou perdido. Não! O Espírito Santo manda te dizer: se você clamar por misericórdia nesta noite, Deus vai restaurar a sua vida. Você que sentiu a palavra de Deus falar fortemente ao seu coração, vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Sai do seu lugar e venha aqui receber a oração, se retratar com Deus, ser reconciliado com Deus, ser purificado com Deus. Não tenha medo, não tenha vergonha. Esquece o irmão que está do seu lado. O negócio é com você e Deus nesta noite. Você é escolhido de Deus e Deus não vai te perder. É preciso que você dê ouvidos à sua palavra. Vem aqui à frente, nós não temos muito tempo. Não faz nada. Vem à frente, pode ser jovem, adolescente, senhor, senhora, ancião. Vem aqui à frente, a palavra falou com você, ele apanhou de jeito. Vem aqui à frente. O momento é esse. Só estas irmãs? Tem mais gente. Tem mais gente. Não tenha vergonha. Pelo contrário, envergonha o diabo desta noite. Todos nós falhamos, todos nós pecamos, mas não podemos permanecer no erro. E esta mensagem nesta noite, este trabalho nesta noite é um alerta para alguém, é um alívio para alguém, é um remédio para alguém. Ponto final de Deus para alguém nesta noite, é vitória de Deus para alguém nesta noite. A igreja ora juntamente conosco, os irmãos podem começar a orar, já que estaremos orando pelos irmãos. Sobre elas, em tuas mãos. Podem ficar à vontade. Vamos lá, toquem nas pessoas. Orem por elas em nome de Jesus. Receba a purificação de Deus nesta noite. Deus está dando a você, pela fé, tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que o diabo tentou tirar da sua vida, arrancar. Porque o seu Deus é Deus de glória, de milagre, de poder, de purificação. Ele purifica você nesta noite. Ele purifica você nesta noite. Ele arranca mais uma vez a treva da sua
Música